clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Este é o podcast Patriotas, do site 10jardas.com. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 36. Fala, Arthur, não é Sidney hoje. Fala, Felipe, tudo bem? Beleza, cara? Como que está o Nordeste do Brasil? Cara, está muito calor igual aqui em São Paulo ou não? Pô, aqui tem uns dias que faz calor, outros que dá uma chuvezinha leve, mas agora tá começando a engrenar o sol quente. E tá parecendo que é janeiro já aqui, cara, pelo amor de Deus. Arthur, estamos eu e você hoje. Sidney está viajando. O Durante está nesse erro dele de ir pra escola, que a gente já fala pra ele que é errado estudar, mas ele insiste. Estamos eu e Arthur aqui hoje para falar sobre Patriots e Jets. Meu Deus do céu, Arthur, quase que eu fui pro médico depois do jogo, tive que chamar uma ambulância aqui em casa. Eu achei que eu ia infartar, cara. Não tenho mais idade pra isso. Você tá novo ainda, cara. Foi difícil, hein? Putz, foi bem mais difícil do que a gente imaginava. A gente já esperava um jogo difícil e tal, mas até o final do jogo, e aquele onside kick que o Collins forou, meu Deus, aquilo ali foi tenso. Foi pra matar quem tava vivo ainda, né? Bom, gente, a gente tem uma semana curta pela frente. Jogamos nesse domingo. Então esse podcast que vocês estão ouvindo hoje, quarta-feira, amanhã já tem jogo de novo. Os Patriots já estão em campo, né, Arthur? Patriots e Dolphins, certo? Patriots e Dolphins, Gillette Stadium, 10h30 do horário de Brasília, com transmissão da ESPN. Isso aí, segundo jogo seguido pela ESPN, então assim, dá pra assistir. Aliás, todos os jogos dos Patriots na TV brasileira até agora, a gente tá sempre colocando isso no site, tá sendo uma beleza pra gente esse ano, então vamos aproveitar. Essa semana curta vai dar uma mexida nas coisas aqui, ó. A gente tem muitos posts que saem por dia, então a gente teve que dar uma mexida aqui nessa semana, porque já sexta-feira já tem post de novo de análise, então a gente teve que se adaptar aqui. De dentro do campo dessa semana não vai ter, então a gente vai esperar passar o jogo dos Dolphins, e aí na semana que vem, provavelmente começo da semana que vem, a gente tem o de dentro do campo e eu vou tentar fazer ele sobre os dois jogos, no mesmo programa, uma jogada de Jets e uma jogada de Dolphins. Então calma que vai ter, que não teve espaço para essa semana curta mesmo. Podcast também, estamos tendo esse aqui sobre os Jets, e provavelmente no fim de semana a gente já tem um sobre os Dolphins. Provavelmente vai ser eu e o Durante daí, porque o Sidney ainda vai estar de viagem. Se folgado não volta nunca. Bom, antes da gente entrar para Patriots e Jets, Arthur, a gente começou esse mês de outubro falando das colaborações aqui com Patriotas, que quem colaborasse ganhava um adesivo, e muita gente ajudou a gente, né, cara? Foi sim. Bom, teve o Luiz Costa, o Emerson Jolo, o Maurício Fernandes, o Arthur Whipple, meu xará, o Leandro Barbosa, o Henrique Dias, Nayak Coelho, Leandro Regis, Rubens Miranda, Fabrício Alves, Guilherme Dacuzacu, Paulo Grandissoli, Matheus Ribeiro, Leandro Tavares, Algarciste Sanches e Edgar Carreiro. É muita gente que ajudou, colaborou com esse projeto. A gente está bolando um esqueminha bem legal para vocês entenderem como que vai funcionar essas coisas, que a gente vai continuar precisando, mas a gente está bolando um jeito transparente e legal de vocês entenderem como vai funcionar. E a gente só tem que agradecer toda essa galera que ajudou a gente, né, Arthur? Foi, muito obrigado, galera. E a colaboração continua. Se vocês não quiserem participar, o link tá lá no site. A gente bota no Twitter de vez em quando pra deixar vocês sempre informados. E tamo aí, né? Vou colocar também no post desse podcast aqui no site também, pra ficar mais fácil de achar. Pra quem quiser, quem ajudar recebe um adesivo em casa pra usar. A gente já tá até dando retweets aí no Twitter da galera que tá mandando foto de onde tá pondo adesivo. Você que já mandou e recebeu, manda pra gente aí, mostra onde que você colou que a gente vai mostrar pra galera lá. Vamos então, Arthur. Patriots e Jets, vamos sofrer mais um pouco com esse jogo.
with me because you look so fine that I really wanna make you mine. Vamos pro ataque, Arthur, primeiro, porque a defesa vai ser complicado a gente conversar. A gente tem um caminhão de informações aqui, de números para conversar. Então vamos primeiro para ataque. A primeira coisa que eu quero puxar aqui, Arthur, é uma coisa que foi muito interessante e um problema até, foi esse tanto de lesão que a gente teve, né, cara? A gente teve um monte de lesão que tá vindo, acontecendo, mas essa semana tivemos várias no ataque e os Patriots foram com 18 jogadores, só contando com o Slater, que é mais time especial do que ataque, cara. Foi mesmo. O Belichick até falou que foi o menor número de jogadores ofensivos que ele levou para uma partida. E se não contasse com isso, se não precisasse desse 18 jogadores só, Arthur, tivemos muitos drops nesse jogo, cara. Já tivemos no jogo dos Colts, mas esse foi absurdo, né, meu? É aquilo que o Sidney sempre fala. Sempre tem um jogo na temporada que parece que tudo dá errado com o time. E parece que esse jogo ia caminhando pra tudo dar errado, com muitos drops. Um que ficou marcado foi aquele do Edelman na endzone, que aquilo poderia mudar o jogo, deixar um jogo mais tranquilo pra gente. E também o LaFell. Dos 11 drops do time, 6 foram dele. E 9 foram de wide receivers. E 2 foram do Michael Williams, o Tyren barra tackle, e do Gronk. Pois é. A gente até colocou nessa terça-feira no site uma matéria do LaFell falando sobre ele mesmo, ele falando que ele daria 0 para ele, uma nota 0, que de tão mal que ele foi. Assim, não tem como julgar ele, né, Arthur? Ele ficou muito tempo, desde o training camp que ele não jogava, mas não pode acontecer de novo, né, cara? Uma vez só, tá bom, obrigado, e volte a pegar bolas, né? O LaFell não treinava desde o training camp e logo após o jogo, Brady já chegou a falar que todo mundo dentro dos Patriots confia muito nele, e eu acho que só foi um jogo, aquele jogo que você tá meio que pegando o ritmo, e acho que próximo jogo ele já vai voltar ao normal. Ele que foi muito importante na temporada passada, que foi sua estreia aqui nos Patriots, recebendo passes importantes, inclusive no Super Bowl. Falar importante, você puxou aí, eu quero falar um negócio sério que eu achei, uma informação que a gente teve depois do jogo que eu achei muito legal, cara. O Lewis não participou, todo mundo sabe, o running back, e eles descobriram que o Lewis não ia participar no domingo de manhã. Lembrando que o jogo lá nos Estados Unidos foi às 1 da tarde, então de manhã eles descobriram que o Lewis não ia poder jogar. E o Brady falou que eles montaram jogada, 11 da manhã no domingo, eles estavam sentados montando jogada com um pack de 3 receivers e um tight end. A importância que o Lewis faz nesse time já, Arthur, de chegar ao ponto de, se ele não participa, os caras têm que sentar 2 horas antes do jogo para montar jogada. E em 5 jogos esse cara virou tipo um dos mais importantes do ataque, né? Pois é, o Lewis tá surpreendendo todo mundo. No training camp ninguém nem esperava que ele ficasse no roster final, mas aí veio a pré-temporada, ele foi ganhando espaço e agora já é nosso running back principal. Ele tá fazendo a diferença e tá vindo muito bem, espero que continue assim até o longo da temporada. E falando dessas jogadas, eu achei muito legal também de o quanto os caras manjam, né? Porque assim, óbvio que 11 da manhã não tava o ataque inteiro montando a jogada, não tava Edelman participando, essas coisas não acontecem. Provavelmente deve ter sido o quê? McDaniels, que é o coordenador ofensivo, com os técnicos de posições, e o Brady nesse momento com certeza ele participa. Essa formação de 3 receivers e um tight end que eles fizeram as jogadas foi a que mais foi utilizada no último quarto, no momento em que o ataque engrenou e realmente venceu o jogo, né, Arthur? A importância dos caras, o estudar, né? Como a gente brinca aqui com o Durant, que ele não tem que estudar, mas como estudar é importante em tudo na sua vida, né, cara? Os caras sentaram, estudaram o ataque, fizeram um pack novo de jogadas, foram lá e é esse pack que deu aquele drive, 2 drives importantíssimos, e eu digo que foram 2 drives de campeão, assim, de momento de você entrar em campo e mostrar pra que você veio, né, cara? Pois é isso que diferencia o Brady dos outros quarterbacks da liga. O cara é um gênio, não só dentro do campo, mas como fora. Ele estuda as jogadas defensivas dos outros times, as formações de blitz, ele estuda tudo. Ele é uma mente ofensiva brilhante, junto com o McDaniels, que também é muito bom. E os drives finais foram aqueles drives que os Patriots fazem muito bem. O time fica calmo, fica frio, e é geralmente aquele que 7 passes tentados, a gente acerta 6,
ou até mesmo 7. O time vai muito bem. O Belichick trabalha muito bem isso de manter a calma nos drives finais e pontuar e conseguir a vitória. Falar em Brady, a gente não vai falar de todas as coisas dele, porque daria um podcast só dele por esse jogo, mas duas coisas que eu achei muito legal pra gente falar aqui, Arthur. 54 passes que ele lançou. Não adianta, para mais de 50 jardas não tem quarterback melhor que ele, né? Eu quero que você fale disso também. Mas antes de você falar, 99% das jardas totais do ataque, totais eu digo, foram do Brady. Ou seja, ele correu mais do que todo mundo, do que os running backs, e os passes saíram todos da mão dele. Então 99% das jardas é do Brady. Arthur, põe o Brady em campo e não precisa de mais nada, né? Foi basicamente isso. Manda a bola pro Brady e deixa ele resolver. E até que deu certo. Brady é um gênio, é o melhor quarterback da história da NFL. Mas 54 passes eu acho um número muito alto. Acho que a gente tem que começar a dar uma equilibrada já nos próximos jogos. Eu entendo que também com a falta do Lewis, esse número de passes vai cair com a volta dele. E também o Lewis está sendo até importante nisso, porque os running backs não produziram no último jogo. O Blount, ou ele é 8 ou ele é 80. E parece que só ele é 80 nos jogos contra o Colts, porque nesse jogo ele teve 3 corridas para menos 3 jardas. E quando você vê que o Brady, aquele monstro nos passes, lidera seu time em corridas pelo jogo, meu Deus do céu, tem alguma coisa de errado com esses running backs. E também a ausência do Shaq Mason na linha ofensiva prejudicou um pouco os running backs, pois ele é um ótimo linha para abrir buracos na defesa. E ele ajuda muito os running backs do nosso time. Mas só que com a falta dele e a falta do Lewis, que meio que acha espaços dentro dessas linhas defensivas, os running backs sofreram muito. Sofreram demais. Não tiveram uma performance boa nas vezes que correram. E também essa mudança, essa saída do Lewis forçou muito mesmo, igual você disse, os passes. Tanto que o Blount só correu 3 vezes para menos 3 jardas, igual você falou, e o White correu para 2 só. As outras posses de bola do White foi recebendo bola, não foi correndo não. Então assim, em corrida, os Patriots tiveram 3 first downs só no jogo inteiro. Então absurdamente foi Brady, né, esse jogo, no jogo inteiro. Nas recepções, Arthur, a gente já falou do LaFell, que teve esses problemas de 6 drops. Falamos do Edelman, que dropou dentro da endzone, também foi um problemaço. Poderia ser muito pior do que foi. Ainda bem que não precisamos daquele touchdown que ele dropou. Mas estranhamente, Edelman, segundo jogo também, que tá dropando bola. Ninguém sabe se é o tal dedo, se não é. Alguma coisa tá... E, assim, aquela coisa, né? O Edelman jogando mal, ele é bom, ele é melhor que muitos receivers. Mas ele não tá normal, não. Alguma coisa tá acontecendo com o Edelman. Vamos falar então dos 2 que faltam, basicamente de receivers. O Dobson, que voltou a jogar, né, depois de ficar na casinha um tempo, e conseguiu ali, ele entrou no espaço do LaFell na esquerda e conseguiu 2 catches ali que foram importantes. E o Amendola, que do nada calou a minha boca para sempre. E não só a sua, ele calou a minha também, que eu tinha listado ele como umas possíveis moedas de troca no post, listando alguns possíveis nomes de cornerback pra gente contratar, mas podem esquecer tudo que eu listei lá. Ele parece que agora engrenou na temporada e agora vai. Que jogo sensacional que ele fez, e parece que ele é aquele receiver clutch que aparece nos momentos decisivos com recepções muito boas e importantes. Ele teve 200 jardas até agora no jogo dos Colts e do Jets, somando. Já são, desses 2 jogos, Arthur, já são mais jardas do que ele teve em 2014 inteiro. Então, assim, apareceu pra jogar mesmo, e tomara que ele entre nesse ritmo e fique até playoff, né, cara? Tomara que não caia. Porque como ele foi guerreiro nesse jogo, aquele catch que ele faz, que ele vai buscar no 4º andar, até o Belichick bateu palma pra ele. Que absurdo que o Amendola fez. A gente até colocou ele na segunda-feira de manhã, que pra gente aqui no Patriotas é um espaço muito importante, né? Quem que a gente vai pôr depois do jogo, né, cara? Tipo, esse não teve como. O Amendola, que ganhou a foto ali do nosso post, teve mais de 350 likes no nosso post lá, todo mundo in love com o Amendola totalmente. Vamos falar de tight end, Arthur. Começar pelo Gronk.
melhor recebedor do time, 11 catches, 108 jardas, um touchdown e passeio, né, cara? Agora ele tá cobrando pra levar a galera pra passear, porque teve casos ali que ele arrastou o cara por umas 10 jardas fácil, né, meu? Pois é, eu adoro o Gronk. O cara, ele é um monstro. Ele meio que até humilha os adversários, meio sem querer até, porque ele é muito forte, ele é muito alto. E ele é o melhor tight end da NFL, sem dúvida. E teve uma jogada que me chamou a atenção. O Gronk tava alinhado meio com um wide receiver. Aí Brady viu alguma movimentação na defesa adversária e chamou o Gronk para se alinhar como um tackle. Aí rolou o snap e bem onde iam sacar o Brady, tava lá o Gronk, bloqueou. E se eu não me engano, o passe ainda foi o passe completo de Brady. E aí mostra como a dupla é perfeita também, né? O Brady identificando a blitz, que é genial, e colocando o Gronk para fazer o bloqueio, e ele vai lá e realmente faz o bloqueio que o Brady precisava. É muito aí inteligência, força, esperteza, comunicação, tem tanta coisa englobada num simples movimento que mostra por que os Patriots são tão fortes desse jeito. E não foi só essa vez, não. Por várias vezes ele alinhou do lado ali, principalmente do Fleming, que tá precisando, e fez o trabalho que o Williams tá fazendo muitas vezes, de ajudar no bloqueio. Então ele tá ajudando no bloqueio também. Isso é muito legal de ver. E sobrou algumas vezes também até ele recebendo como se fosse uma espécie de um screen pass ali, que conquistou algumas jardas desse jeito. É um outro jeito de usar o Gronk também, que não é muito usual, mas que também tá funcionando. A Scott Chandler apareceu de novo. Ele sempre aparece 1-2 vezes no jogo só. Alinhou também na esquerda como um receiver no lugar do LaFell. E conseguiu ali... conseguiu agarrar a bola, e é muito interessante ele como receiver, né, Arthur? Porque ele é muito grande, né, cara? Então o matchup dele com o corner dá muita diferença, né, meu? Pois é, e durante o jogo eu tava falando com o Durant que no primeiro tempo o Chandler praticamente não apareceu, ele sumiu. Aí já começa o segundo tempo, ele é alinhado como um wide receiver e consegue logo um belíssimo catch que ele pulou lá no terceiro andar em cima do cornerback, que era mais baixo que ele, conseguiu a recepção. Aí pra gente terminar esse ataque, eu queria falar só um negócio que eu achei muito legal também sobre a OL. O OL que tá sofrendo sim, sem Mason, sem Cannon, sem Solder, estamos capengando com a OL, mas estão conseguindo resolver a coisa, não tá sendo incrível, mas tá conseguindo manter o jogo ali. O começo do jogo contra os Jets foi complicado porque não tinha tempo, mais uma vez. E uma informação que eu achei muito interessante é que é o seguinte: contra os Cowboys, a nossa OL cedeu 5 sacks no primeiro tempo e nenhum no segundo. Contra os Jets, nesse domingo, foram 3 sacks no primeiro tempo e nenhum no segundo. Então, duas coisas podem estar acontecendo aí. Uma, a bronca do Belichick é importantíssima, porque no intervalo ele vai e resolve. Os números estão aí para mostrar. Agora, será que precisa esperar o segundo tempo, o intervalo, para perceber esses problemas? Será que é bronca só? Será que é posicionamento? Então, assim, talvez seja na hora da gente, de repente, Belichick, ou seja quem for, acabar o primeiro quarto, ver que não tá dando certo, já junta os caras do lado aí e conversa. Porque claramente no intervalo alguma coisa eles fazem para resolver o problema da OL. Então, assim, só acho que podem resolver isso antes. Não precisa perder metade do jogo pra ir alguém falar e dar bronca nos caras, seja o que for que esteja acontecendo. Mudando a bola de lado, Arthur, vamos falar de defesa. Defesa que foi um problemão nesse jogo mais uma vez, principalmente no terceiro down e principalmente com a secundária. Não adianta, a gente tem esse problema e a gente já vai chegar nele, que a gente separou alguns números aqui. 57% dos third downs dos Jets foram conquistados, viraram first down. Ou seja, mais da metade das vezes que eles chegaram em terceiro down, eles conquistaram. Isso, vou dar meu crédito também para nossa galera aí, todo mundo que acompanha a gente com Patriotas, que no Twitter todo mundo percebeu isso, todo mundo falou isso com a gente. É muito legal ter tanta gente de olho clínico assim, que não depende só da gente para perceber as coisas. E os números comprovam. Só que eu quero puxar de um outro lado e falar que é o seguinte: a defesa dos Jets, Arthur, ela é a melhor da NFL. Só que nos third downs também, nos terceiros downs, os Patriots conquistaram 50% deles nesse jogo. Então,
São 7% de diferença só da nossa defesa para a defesa deles. Então não dá para você falar também que foi péssimo. É que a gente presta mais atenção na nossa defesa do que na defesa deles. Mas é 50% de third down nosso conquistado em cima deles e 57% deles. Então não é tanta coisa não. Agora, a secundária não adianta, né, Arthur? Tá com um problema sério. 6.9 jardas de média por passe dos Jets nesse jogo. Aí não dá, né, meu? Puxando um ladinho assim do third down que você falou, teve um third down nosso que era uma 3ª para 17, que o Brady achou o Edelman, que até queimou o Darrell Reeves, que foi nosso jogador, né? Infelizmente saiu, mas vida que segue. E eu acho que aquela foi uma jogada crucial do jogo, porque se não consegue aquela conversão de 3ª descida, ia chutar o punch, ia devolver a bola pros Jets, quem sabe eles anotariam um touchdown e poderiam complicar muito o jogo pra gente. Então, o problema da 3ª descida não foi só conosco. E agora falando da secundária, pois 6.9 jardas cedidas. Sinceramente, eu não sei se assim é o melhor jeito de continuar com esse grupo de cornerbacks, mas já também não boto tanta fé ainda numa troca, pois a trade deadline, que é o último dia que os times podem efetuar alguma troca, é no dia 3 de novembro. E puxando um pouco pro Malcolm Butler, ele, pra mim, sinceramente, ele atualmente, hoje, não é CB1 não pode ser CB1 de praticamente nenhum time da NFL. Um CB2 acho que até que vai, mas só que ele é um jogador que ainda tem que se desenvolver melhor para o próximo ano ele assumir a titularidade de cornerback e ser o CB principal do nosso elenco. Eu vou te cortar só um pouquinho. A gente vai falar primeiro do front seven, e aí a gente já vai voltar nessa história da secundária, e principalmente Butler, que eu tenho números deles pra gente conversar aqui, ó. Front seven, Arthur. Front seven tá jogando, e que diferença faz o Hightower em jogo, hein, meu? Nossa, Hightower, 10 solo tackles. O cara é um monstro. Um monstro. Próximo jogo não. No jogo passado, ele acabou não podendo atuar, com problema, acho que foi na costela ou no quadril, não lembro direito. Costela, né? E o time sentiu a falta dele, porque os linebackers ficaram como Mayo, Collins e Freeney. Nem quero falar tanto do Mayo, pois ele tá sendo uma gafe esse ano. Mas só que o Hightower tá muito bem. Ele com o Collins estão formando, pra mim, uma das melhores duplas de linebackers da NFL. E o Hightower começou já no segundo snap do jogo, fumble recuperado. Ele tá muito bem. Sobre o Mayo, a gente tem um problema sério aí, porque o Mayo teve um snap só nesse jogo, e até onde a gente sabe, ele não tá machucado, teve aqueles problemas, mas o que reportam pra gente é que ele tá normal, não tem nada acontecendo, e só um snap. Você falou naquela hora que o Amendola não merece continuar naquele post de troca. O Mayo merece cada vez mais, né, cara? Porque não tá rendendo nada, cara. O Hightower, sim, é um monstro em campo. O Collins também. Aí não tá entrando o Mayo. Tem hora que entra o Freeney, que também não é uma maravilha, tá bem mediano. O que tá acontecendo muitas vezes é que o Chang tá vindo como se fosse um linebacker ali, e estão colocando o Richards de safety. Tá funcionando mais do que ter o Mayo ou ter o Freeney. Então, assim, o Mayo tá horrível, cara. Eu trocaria o Mayo fácil, porque ele vai custar muito dinheiro pra gente também ano que vem, né? Pois é, e como eu botei no post do Mayo, eu acho que não vou trocar isso, ainda vou acrescentar que ele é o primeiro da lista absoluto, pois você vai pagar próximo ano 11 milhões,4 de dólares no cap hit, vai gastar com ele pro cara entrar no jogo, só jogar um snap. Como é que pode isso? E além do mais, a gente tem uma necessidade na secundária, que a gente precisa de um cornerback mediano para bom. E a gente pode conseguir essa troca com o Mayo, porque o Mayo se encaixaria em muitos elencos da NFL, e a gente, quem sabe, poderia conseguir ainda, não sei, como ele tá jogando agora, um 5º round de draft, assim, coisa do tipo. Mas eu não manteria ele, eu trocaria ele facilmente, mas o Belichick é que manda, o Belichick ama ele, ama a inteligência dele, e eu não acho que não vai rolar essa troca. E caso não aconteça, próximo ano pode ter certeza que o contrato dele vai ser reestruturado, porque continuar assim não dá. Eu acho que o melhor caminho hoje seria conseguir uma troca do Mayo por um corner, aí resolveria muito nossos problemas em dois lados aí.
Continuando nesse front seven, a DL jogou bem, conseguiu pressionar. Ninkovic está ouvindo o nosso podcast. Fala, Ninkovic, um abraço para você. Resolveu jogar depois que a gente reclamou dele. Conseguiu desviar vários passes. Todo mundo falando, uma hora ele vai agarrar essa bola e não conseguiu, mas jogou bem. Chandler Jones também jogou bem, conseguiu sack de novo. E aí, assim, eu quero falar da dupla Hightower e Collins. Como a gente já falou, eu vou falar de novo. O Hightower fez diferença totalmente em campo. E o Ivory, running back dos Jets, que a gente falou no episódio passado, que ia ser um problemão, correu 17 vezes com a bola esse jogo, Arthur. Das 17 vezes que ele correu, 12 delas ele foi parado ou pelo Hightower ou pelo Collins. São dois monstros esses caras em campo, não adianta, eles estavam totalmente ligados na corrida, tanto é que os Jets não conseguiram nada correndo, entenderam que eles iam conseguir jardas ali usando a nossa secundária, e foi onde eles conseguiram. E pode ser até precoce, mas eu particularmente já listaria o Jamie Collins como um candidato a Defensive Player of the Year. Ele está jogando absurdamente bem. Teve até aquele frango que ele deu no sidekick, mas ele tem muito crédito mesmo, porque ele tá sendo o motorzinho da nossa defesa junto com o Hightower. Vamos agora entrar na secundária, Arthur. 76% dos first downs do Jets foram no passe. Já mostra aí que não foi só a gente percebeu que nossa secundária é ruim, eles também perceberam rápido. Então encontraram muitos passes por aí, encontraram muito first down desse jeito. Como a gente já falou, 6.9 jardas de média por passe dos Jets, isso é incrível, 70% do first down em um passe só. Lembrando que é Fitzgerald que estava lançando, então é um problema sério. Fitztragic, tem 200 nomes, rapaz. O Chung, Arthur, jogou bem de novo. Tem os números dele aqui, ó. Foram 3 passes na direção dele, um só foi agarrado pelo receiver para 12 jardas, e ele conseguiu 2 desvios importantíssimos. Fez um belo jogo o Chung nesse domingo, hein? Pois é, e parece que o Chung foi da água pro vinho na marcação de bolas aéreas, porque ano passado essa era a deficiência dele como safety. Ele não conseguia muito bem fazer uma boa cobertura, mas parece que esse ano tá dando tudo certo e ele tá sendo importantíssimo na nossa secundária, além do mais que os corners não estão indo muito bem, e você falou que teve um desvio importantíssimo, e esse desvio foi numa terceira pro gol, que o receiver chegou até a agarrar a bola na endzone, mas o Chung conseguiu dar um tapinha providencial e evitou o touchdown. Como a gente falou, ele tá entrando muitas vezes como um terceiro linebacker ali, no lugar do Mayo e do Freeney, e parece que pra ele tá ficando mais confortável do que jogar lá atrás. Então, assim, já é o segundo jogo que repetem isso. Prestem atenção nisso, Patriotas, no jogo. Ele tá entrando ali mais, ele como se fosse um slot meio linebacker, não tem muito definido o que ele é, mas ele parece que funcionou para ele na cabeça dele, para ele entender onde ele tem que ficar dentro do campo. Está sendo muito bom e, querendo ou não, de alguma forma ou outra, está resolvendo o problema de que a gente não tem um terceiro linebacker confiável para o campo. Outro que a gente tem que também falar, que não foi incrivelmente bem, mas que conseguiu razoavelmente aparecer, que foi o Coleman. 3 de 7 passes apenas, só 22 jardas cedidas, uma delas foi touchdown, mas conseguiu um desvio de passe também muito importante numa hora que não podia deixar acontecer, e ele conseguiu. Como eu falei, né, Arthur, não está sendo uma solução, tal, não pode ser titular, mas que de vez em quando entra até que consegue se manter em campo, né? Pois é, o Coleman não é aquele corner espetacular, mas ele tá meio que resolvendo as paradas por lá, e como você disse, conseguiu um desvio providencial, e no touchdown que ele tomou foi ele meio que se posicionou mal, mas essas coisas ainda dá pra desenvolver. Ele é um corner undrafted, que não foi draftado, e dá pra desenvolver esse jogador, e acho que ele até pode ter um futuro bom com o nosso time mesmo. E eu tô meio que, sei lá, botando um pouco de fé nele, que ele consiga ir bem e ajudar a nossa secundária, porque tá precisando, viu? Precisando porque Butler, 6 passes cedidos no Decker, são 94 jardas. O Decker acabou com o Butler nesse jogo, não tem como falar, não tem como defender o Butler nesse jogo, sinceramente. Então assim, o Butler foi um jogo pra ele esquecer, foi esse jogo pro Butler.
E o Ryan também, o Logan Ryan, também não foi tão bem. Ele marcou o Marshall, 6 passes foi pro Marshall, 4 ele agarrou, 67 jardas. São os dois corners principais ali, corner 1 e corner 2, e são os que mais estão sofrendo. E o Fitzpatrick, assim, não teve respeito pelo Butler, né, Arthur? Toda hora mandava a bola ali no receiver dele, no Decker, e conseguia passe, né, meu? E e teve gente que até falou, mas só que ele tava marcando o Eric Decker, um ótimo wide receiver. O Eric Decker é um ótimo wide receiver, mas, o Butler é o CB1 do nosso time. Ele Essa é a função dele, né? Essa é a função do cara. Se ele não tá conseguindo marcar, pra mim o Eric Decker nem é o melhor wide receiver dos Jets, sim o Brandon Marshall, que o Ryan ficou na marcação. Mas só que Butler, você tem que marcar o cara, não tem que dar a desculpa de é o Eric Decker. Não, tem que marcar, e pra mim ele foi muito mal nessa partida. No segundo tempo, ele até melhorou. Isso tá acontecendo com ele de vez em quando. Parece que ele vai mal no primeiro tempo, aí no segundo o Belichick dá um esporro nele no vestiário e ele começa a jogar melhor. Esse esporro do vestiário tá me enchendo as paciências. Porque, ótimo, ele resolve. Mas não pode acontecer no vestiário. A gente não pode jogar meio jogo fora toda vez. Esse esporro tem que acontecer no primeiro minuto, então. Joga 1 minuto, ele chama lá todo mundo, pede um timeout, dá esporro em todo mundo joga bem. Porque, pelo amor de Deus, perder meio jogo, porque todo mundo tá esperando o esporro do Belichick, não dá, galera. Vamos jogar, porque o campeonato não é fácil, não. Arthur, antes da gente fechar aqui e entrar em Dolphins, eu queria puxar umas informações aqui, igual eu falei, que a gente levantou. Continuando em Butler e Ryan, a gente puxou números dos 6 jogos até agora, de todos os jogos da temporada regular. Foram 40 passes em direção do Butler na temporada até agora. 23 deles foram completados para 402 jardas, é muita jarda, e 4 touchdowns. A porcentagem de passes no Butler é 57,6 completados. Então, assim, esses números mostram como ele não está preparado ainda para ser o cornerback 1. O Butler esse ano não tem o perfil já traçado de cornerback 1, mas sinto que no próximo ele pode desenvolver isso melhor e ter. E esses números só comprovam que isso que eu acabei de falar. E, galera, foi o Fitzpatrick. Fitzpatrick nem é top 10 da NFL. Próximo jogo, já na quinta, a gente vai pegar Ryan Tannehill. E Ryan Tannehill é bem melhor que o Ryan Fitzpatrick. Então esses números só tendem a piorar se o Butler continuar jogando assim. E assim, aí entrando nos números do Ryan, foram 25 passes no Logan Ryan até agora, 16 completados para 175 jardas e um TD, 64% completado. Então assim, a porcentagem dele é pior que a do Butler, só que em jardas cedidas é 1/4 quase aí a menos, então é bem menos jardas cedidas, e 1/4 também de touchdowns cedidos. Então assim, o Butler tem esse problema porque, como ele é o QB, o cornerback 1, ele vai marcar o receiver 1 e é onde os caras vão procurar mesmo, ainda mais se os números dele tá ruim. Mas Ryan e Butler, os dois corner 1 e 2, são os dois piores da defesa, os que mais cedem passes. Lançou para eles, é mais da metade da chance de conseguir completar o passe. Aí, Arthur, eu fui só meio que peguei o terceiro cara que tem problemas aí, que é o Mayo. 4 passes na direção dele, 4 completados até agora para 49 jardas. Todos os passes que foi no meio também foram completados. Não tem como pôr ele como pior, porque o coitado nem em campo tá. Aí tá a prova mais uma vez do porquê que o meio não tá entrando. Lançou nele, é passe. Só que, Arthur, aí a gente começa a entrar num problema sério aqui, que é a conta maluca que a gente fez aqui antes do podcast. Se a gente somar os números de jardas cedidas do Butler, do Ryan e do Mayo, que são os 3 piores da defesa, a gente chega em 30% de todas as jardas que os Patriots tomaram até agora no campeonato. Jardas gerais. 30% é culpa desses 3 jogadores. Se a gente olhar só jardas no passe, que é onde eles mais atuam, o Mayo nem tanto, mas o Butler e o Ryan mais atuam, vira 42% das jardas cedidas aéreas dos Patriots com problema, é culpa desses 3 jogadores. Tá aí o nosso problema, é cornerback sem dúvida nenhuma, né? Esse é o nosso calcanhar de Aquiles. E a gente ainda pensa, o Butler e o Ryan não estão jogando tão bem assim, e vai botar quem? O Coleman como CB1?
Não tem mais ninguém pra botar. Vai chamar o Bradley Fletcher de volta? Claro que não. E puxando um pouco do Ryan, o Ryan, pra mim, ele tá sendo o cornerback menos pior do nosso time. Ele até conseguiu já 2 interceptações e nem tá jogando tão mal assim. E eu tô percebendo uma coisa, ele geralmente tá ficando nos melhores wide receivers dos outros times nas últimas 2 partidas. Porque ele ficou com o Brandon Marshall no jogo contra os Jets e o T.Y. Hilton no jogo contra os Colts. Mas sempre com a ajuda de um safety, ou o Chung ou o McCurry. E agora puxando pro lado do Mayo, quando o Mayo entra em campo, parece que começa o snap. Aí vai lá, o Mayo tá todo perdidão, lança a bola do lado dele, ele estica o braço, não consegue pegar, first down outro time. Cara, ele tem que se posicionar melhor, ele tem que ler melhor, ele tem que jogar melhor. E o Mayo é lento, né? É muito lento. Você Mayo... sente que ele tá pesado em campo, que ele corre, parece que não sai do lugar, cara. Eu acho que esse é o principal problema do Mayo. Ele é ótimo ali parando 3ª para 1, que ele enfia no meio ali e ninguém passa. Isso ele é muito bom, mas não tá conseguindo nem isso fazer. Agora, quando é passe, não adianta, cara. Ele não tem velocidade, ele não tem agilidade para isso e tá aí a prova. 4 passes nele e 4 completados. Se você for o quarterback, for jogar e tiver o meio do outro lado, lança pra quem tiver nele, cara, porque a chance é absurda de completar. Então, gente, antes da gente entrar no Jets aqui, a gente só queria puxar pra gente, porque a gente tá assim, cada semana a gente fala, o Butler principalmente, o Butler tá ruim, não, mas o Butler tá justo no receiver, mas não sei o que. Então nessa semana a gente decidiu trazer em números, né, Arthur, que eu acho que é o jeito melhor da gente olhar, ter uma visão melhor do que tá acontecendo, e não adianta, o Butler é disparado quem mais cedeu jardas, óbvio, tá marcando o principal receiver, mas não adianta, ele tá sendo um problema sim para essa defesa, junto com o Ryan. Os dois precisam melhorar e, como o Arthur falou, não tem quem pôr. Então os dois precisam melhorar mesmo. Quinta-feira já, Arthur, como a gente falou, amanhã, para você que está escutando esse podcast, se você está escutando no dia que lançou, lógico, a gente tem Dolphins em casa, Miami Dolphins que tá vindo numa crescente aí, mas que foi assim, vamos ver como é que foi os Dolphins até agora. Ganhou do Redskins na primeira semana, perdeu para os Jaguars, perdeu para os Bills, perdeu para os Jets, então eles estão com esse problema aí de perder para todo mundo na NFC East, isso é uma boa notícia. Ganharam dos Titans e ganharam dos Texans, 2 vitórias seguidas. Esse jogo, por ser tão apertado assim de tempo, foi até interessante que o Brady falou na segunda-feira que no domingo, depois do jogo dos Jets, ele foi para casa, ficou um pouquinho com a família, colocou os filhos dele para dormir na cama e foi ver vídeo dos Dolphins. Não teve tempo nem de respirar, cara. Já tem que... jogar domingo, jogar quinta é um problemaço mesmo e tem que se adaptar. Ryan Tannehill, o quarterback, não é um quarterback se jogar fora não, né, cara? Não, o Ryan Tannehill semana passada bateu o recorde de 25 passes completados seguidos. Só uma observação que esses 25 passes não foi em um jogo só. Ele já vinha com alguns passes seguidos na partida retrasada e conseguiu mais 17 nessa última partida. Ele parece que agora tá começando a encaixar o jogo, a OL tá melhorando, porque a OL dos Dolphins vinha sendo um problema no começo da temporada, os Dolphins chegou a ficar 1-3, aí foi lá e demitiu o head coach, e agora tá com o técnico interino treinando o time. E Tannehill que tem no último jogo 3 touchdowns e para mais 50 jardas. Então assim, não só os Dolphins, mas ele também embalou, como você disse. Tem o Jonas Gray lá, que é o nosso ex-running back, que muita gente adora ele. Ele é o segundo running back de Miami, então deve jogar contra a gente. O ataque deles, 21º em jardas aéreas, então essa é uma boa notícia, que nossa secundária não precisa pegar alguém tão forte. E 17º em jardas corridas também, não é incrível. Defesa, tem o tal do Ndamukong Suh, né, Arthur, que é louco pra pegar o Brady. Foi, o Suh foi o peixe-boi, vamos dizer assim, dessa free agency, e não começou muito bem a temporada, parece que ele estava se desentendendo lá com o treinador, mas agora parece que tá voltando a engrenar. Ele teve 2 sacks no último jogo e 3 tackles for loss, foi tackles para perda de jardas. Além dele tem Cameron Wake também, com 2 sacks e 1 tackle for loss, que é muito forte.
Nossa OL tem problemas. Então essa vai ser uma disputa importante que a gente precisa vencer para o jogo fluir. A defesa deles é a 23ª contra a corrida e a 12ª contra o passe. Tá na hora da gente... Pode ser que seja um jogo, por ser 23º aí, pode ser que seja um jogo que se o Lewis conseguir voltar para ele deslanchar de novo. Blount pode ser que apareça, mas e por ser 12º contra o passe, se a gente pôr Brady na história, já cai para 32º aí a defesa comparando quando você põe Brady. Então, não é para ter surpresas, né, Arthur? É pra gente fazer 7-0 e ficar uma semana e meia descansando aí na boa, né? Esse jogo não pode ter muitos drops como ocorreu no último e tem que, acredito eu, que seja um jogo mais tranquilo. Mas também não pode deixar de lado achando que chegar e já ganhou, porque também não é assim. Pois o time do Miami vem uma crescente. Também, só uma informação rápida, que a equipe dos Dolphins não vence no Gillette Stadium desde 2008, a temporada que Brady estava machucado. Quem que vence no Gillette Stadium? Quase ninguém, cara. É quase impossível vencer lá, a verdade é essa. O jogo vai ser no Gillette Stadium de novo. A gente vai ter uma homenagem ao Willie McGinest, um ex-jogador dos Patriots. A gente tem até já uma matéria feita por ele. A gente está aqui no post aqui o link para quem quiser ver. Vai ter uma homenagem para ele lá. De novo, jogo quinta-feira agora, amanhã, para você que está ouvindo o podcast no dia que ele saiu. A gente vai ter o pré-jogo antes, como a gente sempre faz. E vamos falar mais de Dolphins ali. No podcast a gente não fala tanto do time do próximo adversário, porque a gente tem o pré-jogo. E aí no pré-jogo a gente vai comentar mais sobre quais oportunidades e ameaças que a gente tem contra esse Miami Dolphins. Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. Bom, Arthur, então nessa, a gente já se encontra na quinta-feira de novo com a galera, com você. Obrigado por estar participando. Quando você quiser, a porta está aberta. Valeu, Felipe. Até quinta, um abraço a todos, galera. Abraço, pessoal. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri.